Bem-vindos à nossa terceira aula sobre regulação da expressão gênica. Nesse vídeo abordaremos as principais ações da regulação pós-transcricional. Simplificando essa mensagem, vamos explorar como os eventos que ocorrem após a transcrição do DNA podem influenciar a expressão dos genes. Vamos começar! Mas antes, venha fazer parte da nossa comunidade. Nosso canal é um espaço dedicado ao compartilhamento de conhecimento, aprendizado e descobertas no campo da genética. Nossos vídeos abrangem desde conceitos básicos até temas avançados, tudo de forma acessível e empolgante. E não se esqueça de ativar as notificações. Dessa forma, você será o primeiro a receber os novos vídeos e atualizações do canal. Assim, você não perderá nenhuma oportunidade de aprender algo novo e participar de discussões animadas. Antes de mergulharmos nos detalhes, é importante entender a diferença entre a regulação transcricional e pós-transcricional. A regulação transcricional envolve os mecanismos que controlam a ativação ou inativação da transcrição do DNA em RNA mensageiro. Já a regulação pós-transcricional ocorre após o RNA mensageiro ser sintetizado e envolve eventos que afetam sua estabilidade, processamento e tradução em proteínas. Nessa aula, mergulharemos na complexidade e fascínio da regulação da expressão gênica pós-transcricional, explorando cada etapa deste processo fundamental na vida celular. A série é estruturada em 5 partes, cada uma dedicada a um tópico específico. Começamos com uma introdução ao conceito de regulação pós-transcricional, seguido de uma análise detalhada do processamento do RNA mensageiro e do controle de sua estabilidade. Depois, navegamos pelo transporte do RNA mensageiro e pelo controle da tradução. E por fim, discutiremos a função reguladora dos RNAs não codificantes. Cada uma das 5 partes dessa aula foi meticulosamente projetado para trazer insights valiosos sobre a regulação que controla a expressão dos nossos genes, tornando esse entendimento acessível e envolvente para todos. Primeiro, vamos relembrar brevemente o que é a expressão gênica. Em termos simples, a expressão gênica é o processo pelo qual a informação contida em nossos genes é usada para criar proteínas, que são as moléculas que desempenham a maior parte das funções em nossas células. Você pode se lembrar dos passos básicos desse processo, e a transcrição, onde a informação do DNA é copiada para criar uma molécula de RNA mensageiro, ou RNA mensageiro, e a tradução, onde esse RNA mensageiro é usado como um modelo para criar uma proteína. Agora, concentre nesse fluxograma, ele demonstra a regulação da expressão gênica, e um conjunto de mecanismos que controlam quando e onde esses processos ocorrem. A regulagem pode acontecer em diferentes etapas do processo de expressão gênica, como durante a transcrição, a modificação do RNA mensageiro, o transporte do RNA mensageiro para fora do núcleo, a tradução do RNA mensageiro em proteínas e a atividade da proteína após a tradução. Seguiremos, na regulação da expressão gênica pós-transcricional, que são os mecanismos que controlam a expressão gênica após a transcrição ter ocorrido. Para entender por que a regulação pós-transcricional é tão importante, vamos pensar sobre as células do nosso corpo. Cada uma das nossas células contém o mesmo conjunto completo de genes, mas nem todas as células expressam todos os genes o tempo todo. Em vez disso, diferentes tipos de células expressam diferentes conjuntos de genes, e esses conjuntos de genes podem mudar dependendo do que a célula está fazendo ou quais sinais está recebendo. Isso é possível graças à regulação da expressão gênica, que inclui mecanismos pós-transcricionais. Então, a regulação pós-transcricional permite que nossas células respondam rapidamente às mudanças em suas necessidades ou ambiente, ajustando os tipos e quantidades de proteínas que estão sendo produzidas. Dessa forma, observaremos esse processo por meio do processamento do pré-RNA. Para que possamos apreciar a beleza do processamento do RNA mensageiro, vamos primeiro relembrar o que é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é uma cópia funcional de uma seção do nosso DNA. É como se fosse uma receita para criar uma proteína. Mas, antes que essa receita possa ser usada para fazer uma proteína, ela precisa ser refinada e ajustada. É aí que entra o processamento do RNA mensageiro. O processamento do RNA mensageiro envolve
3 passos principais: o capping 5 linha, o splicing de intronsiações, e a adição da cauda poli a 3 linha. O capping 5 linha ocorre no início da transcrição. O cap é uma modificação química adicionada à extremidade 5' do RNA mensageiro. Esta capa serve como um sinal para a maquinaria de tradução que este é um RNA mensageiro válido, pronto para tradução. Além disso, ela protege o RNA mensageiro da degradação. O segundo passo no processamento do RNA mensageiro é o splicing, onde partes do RNA mensageiro chamadas introns são removidas, e as partes restantes, chamadas exons, são ligadas. Essa etapa é fascinante porque permite que um único gene produza várias proteínas diferentes, dependendo de quais exons são incluídos ou excluídos. Esse processo é chamado de splicing alternativo. Finalmente, temos a adição da cauda poli, 3'. Esta é uma longa sequência de adeninas, uma das 4 bases que compõem o RNA, adicionada à extremidade 3' do RNA mensageiro. Esta cauda desempenha várias funções, incluindo facilitar a exportação do RNA mensageiro do núcleo para o citoplasma, ajudando na tradução e protegendo o RNA mensageiro de degradação. O processamento do RNA mensageiro é, portanto, uma etapa crucial na regulação pós-transcricional, pois determina se um RNA mensageiro está pronto para ser traduzido em uma proteína. E, como veremos nos próximos episódios, é apenas o início da viagem fascinante que cada RNA mensageiro deve fazer antes de se tornar uma proteína. Segundo momento, focaremos no controle de estabilidade do mRNA. Agora, você pode estar se perguntando, por que precisamos controlar a estabilidade do RNA mensageiro? E é uma ótima pergunta. Afinal, depois de todo o esforço para transcrever um gene e processar o RNA mensageiro, você poderia pensar que gostaríamos de mantê-lo por perto. Mas a verdade é que as células precisam de uma maneira de desligar a produção de proteínas quando elas não são mais necessárias, e uma maneira de fazer isso é degradando o RNA mensageiro que codifica essa proteína. O decaimento do RNA mensageiro é um processo bem regulado que envolve várias enzimas e outras proteínas. É uma maneira eficaz de as células controlarem quais genes estão sendo expressos em um determinado momento. Mas como as células sabem quando degradar um RNA mensageiro? Bem, uma parte da resposta está em algo chamado elementos de resposta à instabilidade do RNA mensageiro, ou ARES. Estes são sequências curtas de nucleotídeos encontradas na extremidade 3' não traduzida do RNA mensageiro. Os ARES podem sinalizar para a maquinaria de decaimento do mRNA que é hora de degradar esse RNA mensageiro. Outro fator importante no controle de estabilidade do RNA mensageiro são as proteínas de ligação ao RNA, ou RBPS. Estas proteínas podem se ligar a sequências específicas ou estruturas no mRNA e afetar sua estabilidade de várias maneiras. Por exemplo, algumas RBPS podem proteger o RNA mensageiro da degradação, enquanto outras podem promover sua degradação. O controle de estabilidade do RNA mensageiro é, portanto, uma parte crucial da regulação pós-transcricional, permitindo que as células ajustem rapidamente suas proteínas às suas necessidades atuais. Tópico 3. Continuamos nossa série focando no transporte do mRNA. Lembra-se do tópico anterior sobre o controle de estabilidade do RNA mensageiro? Discutimos como o RNA mensageiro é modificado e preparado para a viagem que o espera. Agora, já equipado com sua capa 5' e sua cauda poli a 3', além de passar pelo splicing, o RNA mensageiro está pronto para embarcar numa viagem do núcleo da célula para o citoplasma, onde será traduzido em proteínas. Pode parecer simples, mas o transporte de RNA mensageiro é um processo altamente regulado. Não é apenas uma questão de sair pela porta. O RNA mensageiro precisa ser reconhecido como totalmente processado e pronto para tradução antes de ser permitido sair. Além disso, o transporte através da membrana nuclear é um processo ativo, que requer energia e a ajuda de várias proteínas. Uma dessas proteínas é o complexo de exportação de RNA mensageiro. Este complexo reconhece o RNA mensageiro processado e o conduz através dos poros nucleares, estruturas complexas que atravessam a membrana nuclear, e para o citoplasma.
A exportação do RNA mensageiro é um passo crucial na expressão gênica, pois determina quando e onde o RNA mensageiro será traduzido em proteína. Agora, você pode estar se perguntando: por que toda essa complicação? Por que não traduzir o RNA mensageiro diretamente no núcleo? Bem, manter a transcrição e a tradução separadas em diferentes compartimentos da célula permite um maior controle sobre a expressão gênica. Também previne a tradução prematura do RNA mensageiro antes que ele esteja totalmente processado e pronto para ser lido corretamente pelos ribossomos. Ao falar ribossomos, pensamos em tradução. Lembrando, tradução é o processo pelo qual o RNA mensageiro é lido por ribossomos, a fim de produzir proteínas. Mas, assim como todas as outras etapas na jornada do RNA mensageiro, a tradução é um processo altamente regulado. Os ribossomos não começam a traduzir um RNA mensageiro assim que ele sai do núcleo. Em vez disso, eles precisam ser direcionados para o RNA mensageiro por um conjunto de proteínas chamadas fatores de iniciação da tradução. Esses fatores reconhecem a capa 5' do RNA mensageiro e ajudam o ribossomo a se ligar ao RNA mensageiro no local correto para iniciar a tradução. Mas, o controle da tradução vai além de apenas iniciar o processo. A taxa de tradução, ou seja, a velocidade com que a proteína é produzida, também pode ser regulada. Certos sinais ou condições podem fazer com que a tradução seja retardada ou acelerada, permitindo que a célula responda rapidamente a mudanças em seu ambiente. Por exemplo, em resposta a estresses celulares, como falta de nutrientes ou dano ao DNA, a célula pode reduzir a tradução para conservar recursos ou prevenir a produção de proteínas danificadas. Isso é conseguido através de uma série de vias de sinalização complexas que alteram a atividade dos fatores de iniciação da tradução. Então, apesar de parecer uma tarefa simples de leitura de um código, a tradução é, na verdade, um processo altamente controlado e regulado. Como vimos, a regulação pós-transcricional desempenha um papel crucial em todas as etapas da jornada do RNA mensageiro, da transcrição à tradução. Finalizaremos nossa aula revisitando o papel do RNA não codificante na regulação da expressão gênica. Você se lembra de quando falamos sobre o RNA mensageiro, certo? É o tipo de RNA que serve como molde para a produção de proteínas. No entanto, nem todos os RNAs produzidos nas células se tornam modelos para proteínas. Na verdade, a maior parte do RNA transcrito no genoma humano não codifica proteínas. Este é o RNA não codificante. Durante muitos anos, o RNA não codificante foi considerado a lixo, sem função relevante. Mas nas últimas décadas, pesquisadores descobriram que esses RNA não codificantes têm um papel crucial na regulação da expressão gênica. Existem vários tipos de RNA não codificante, incluindo o pequeno RNA de interferência, o pequeno RNA micro, e o longo RNA não codificante, cada um com seus próprios mecanismos de regulação da expressão gênica. Os pequenos RNAs e microRNAs, por exemplo, podem se ligar a RNAs mensageiros específicos e prevenir sua tradução. Eles fazem isso direcionando os RNAs mensageiros para um complexo chamado RISC, que os degrada ou impede que sejam traduzidos. Os longos RNAs não codificantes, por outro lado, são muito maiores e podem regular a expressão gênica de várias maneiras. Alguns longos RNAs não codificantes atuam no núcleo, onde podem afetar a transcrição dos genes, enquanto outros atuam no citoplasma, onde podem interagir com RNAs mensageiros ou proteínas para afetar a sua estabilidade ou a tradução como um todo. Assim, os RNAs não codificantes desempenham um papel vital na regulação da expressão gênica, permitindo que as células controlem finamente quais genes são expressos, quando e onde. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo incrível mundo da regulação da expressão gênica. Espero que você tenha aprendido tanto quanto nós. Esse conjunto de 3 aulas foram produzidas com o objetivo de despertar curiosidades, fornecer subsídios para aulas em diferentes cursos de graduação e de forma bem esforçada, foram frutos da pequena habilidade desse seu professor de genética, que muito se esforça para construir com seus estudantes uma boa formação. Fique ligado, tem muito ainda por vir. Deixe seu like, compartilhe e ative as notificações. Juntos,
formaremos uma comunidade forte.